Opa, beleza? Bem-vindos ao momento de silenciar o externo. E escutar o interno. É Já que isso. vocês não fazem isso nunca, a gente vai começar aqui agora. É um momento assim, porque aí ficou ouvindo o podcast e tá fazendo 300 coisas ao mesmo momento e não foca ali no negócio, sabe? Tira esse tempinho pra tu, já faz coisa demais. Para um pouquinho, bota o fone, vamos ouvir a gente. Dá uma relaxada. Dá uma pensadinha também. Sente no ambiente confortável, coluna ereta, Puta que respira, pariu. inspira. Tá ligado? Não precisa expirar não, fica de boa. Isso aí é inconsciente. Vamos lá, qual que é o tema de hoje, Pi? O tema de hoje é a problemática da criação de expectativa em cima de coisas que não temos controles, né? Ficou uma dicção meio merda. Mas a gente vai falar sobre a alta demanda cerebral de criar expectativas em cima de tudo da nossa vida. E a gente se frustra com essas expectativas que a gente cria e a gente se frustra com o irreal. Porque você não tá frustrada com a situação que ocorreu, você tá frustrada com o que você queria que aquela situação fosse. Porque o que é a expectativa? A expectativa é, a partir de uma situação, uma experiência que eu tive no meu passado, eu vou gerar ou criar vontades e desejos para um futuro. Foi uma das coisas que a gente estava conversando quando a gente decidiu falar sobre isso. A criação de expectativa, ela não é negativa em algum ponto. Quando em só outro... se trata de Exato. nós. E em um outro né? ponto ela é negativa. A gente vai trazer esses dois para que fique muito claro que não é que a gente não quer que você tenha desejo. Pelo contrário, a gente tá aqui, na verdade, para você perceber, se entender, na sua subjetividade, o que cabe para você. O que não cabe, é isso, beijão, tchau, tchau. Mas o que cabe para você, leva, guarda aí no espacinho importante do seu coração. Então a expectativa, ela é, voltando, né? Ela é gerada através de uma experiência que eu já vivi, eu quero melhorar ela, eu quero modificar ela. Se é uma expectativa da qual eu consiga cumprir algo palpável, algo que me é de meu desejo, sei lá, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, até no ambiente de uma relação com o outro. A expectativa ela é saudável no momento em que ela é criada por e para você, e não com o outro. Eu não vou criar expectativa em relação a Pietra. Eu vou criar expectativa em relação à minha relação com ela. Temos uma relação juntas e é a partir desse momento em que a expectativa ela é saudável. Porque eu não tô colocando as minhas metas no outro. Eu tô colocando as minhas metas em mim, do que eu sou capaz de suprir. E aí a gente se conjunta aí nas suas expectativas também como pessoa. Exato. Eu acho que são esses dois pilares da expectativa, né? Eu acho que ela é necessária no ponto de eu quero algo pra mim, eu quero conquistar, eu tenho desejo de X coisa, eu preciso ter uma expectativa nisso. E aí, essa diferenciação que a gente conversou na reunião, eu acho ela perfeita. Que qual é a pessoa que eu quero pra me relacionar, ou melhor, qual é o relacionamento que eu desejo estar ali. É que não é a pessoa. Exato. Então, assim, você criar a expectativa em cima de um relacionamento que você quer pra você, por exemplo, o que eu aceito aqui dentro dessa relação, o que eu não aceito dentro dessa relação. Ok. Agora, você criar expectativa em cima de um ser humano pra ele estar dentro desse relacionamento, aí que entra o erro. Porque você vai querer controlar as ações do outro. E você vai criar expectativa em algo que você não tem controle. Você tem controle aonde você quer estar e aonde você quer permanecer e a maneira que você vai se relacionar, os limites que você vai impor ali, os limites que talvez pra você não sejam tão necessários, o diálogo e etc. Agora, a pessoa, você colocar a expectativa em cima dela, ela não tem que arcar com essas demandas. Então, botar a expectativa no que você tem controle, no relacionamento, aonde você quer estar, e não colocar a expectativa na pessoa. Porque aí toda pessoa que você conhecer, você vai ficar com isso na cabeça. Fulano tem que ser assim, tocar um violãozinho, bigode maneiro, eu gosto de tal estilo, tatuagem aqui, tatuagem ali. Tipo, eu quero que me mande mensagem tal hora, tipo assim. Aí você tá moldando um ser humano e você não tá se permitindo a conhecer esse ser. Você tá querendo que ele seja de uma maneira que aí você vai criando uma capa dentro da relação. Você vai ficando impossibilitada de se abrir por completo, de estar vulnerável a conhecer o outro. O outro nem consegue te impressionar, porque você já tá com uma lista de pré-conceitos que você quer que a pessoa que você se relacione tenha.
Ou até mesmo dentro de, tipo, outras Exato. facetas da vida, né? Não necessariamente só os relacionamentos. Não a gente entrou no... Na pauta dos... Porque isso. é muito diferente você colocar a expectativa do relacionamento que você quer estar, Uhum. que aí eu acho que é super necessário você ter essa visão e essa noção de onde eu quero permanecer, mas tem a expectativa do outro ser humano, né? Você colocar a expectativa num ser, aí já tá errado. Exato, exatamente. E eu acho que é muito fácil falar e acabar fazendo, assim. Porque a gente cria expectativas diariamente em várias coisas da vida. Porque eu acho que é isso, a expectativa gera pulsão de vida. Se eu crio expectativa, eu fico naquela ansiedade gostosa de, Te dá meu um Deus, o que vai ânimo, né? acontecer? Exato. Você não sabe amanhã, então é gostoso essa dinâmica da expectativa. Total. Eu acho que o problema também tá na frustração, porque uma expectativa da qual ela é quebrada, a partir de um momento que você coloca ela numa outra pessoa, que é esse o ponto, você se frustra. Não sabemos lidar com frustração. Isso é normal do ser humano. Eu não acho que, nossa, tem que criar uma máquina de como que lida com frustração. Não. Lidar com tudo, né? É. Hoje em dia, tudo você tem que saber lidar. não Como é que eu existe. saio de coisa, tal? Como é que eu lido com não sei o que, amor? A gente foi desenvolvido pra lidar e saber lidar só com os prazeres. Isso é um grande problema. É. Porque é aí que entra a expectativa. Tipo, eu botei a expectativa em conseguir tal coisa no meu trabalho, e aí quando você não consegue, você é um merda. Tipo assim... Acabou nossa, todo o trabalho, né? Acabou todo o processo que você fez e construiu pra atingir determinado lugar no trabalho, sendo que não. Né? Você evoluiu muito nesse processo. Por mais que tenha dado uma merda lá, não deu o que você queria, a expectativa que você colocou, você exclui os aprendizados que você teve nesse processo. Você exclui a pessoa que você se tornou nesse processo. Porque a gente começa uma coisa sendo um, a gente termina sendo outro. Com outras ideias, outras visões. Às vezes com uma visão mais amplificada do que de fato é aquilo. Exatamente. Então... lidar com o erro, com a falha, com a frustração da expectativa não suprida é algo que eu acho que não é, ai meu Deus, impossível. Não, a gente aprende isso, né? Tipo, olhar pra uma situação com mais cautela. Poxa, não deu certo, mas como que eu posso fazer dar? Ou será que é isso mesmo que eu quero? E aí é isso. A expectativa que foi frustrada que tem a ver com nós mesmos. É que é isso, tipo, a frustração, ela vai vir. Eu vou me frustrar a partir do momento que eu coloco expectativa. Se o ser humano sempre coloca expectativa, a frustração, ela vai vir. Ela tá ligada ali. Porque todos estamos sujeitos a erro. Sim. Eu acho que o legal é, a partir do momento em que essa frustração, ela chega, de que forma eu vou lidar com ela. Eu tenho alguns mecanismos pra lidar com frustração. Pietra tem outros. Então, acho o seu... Subjetivo. Bem subjetivo. Mas no meu caso, assim, falando da minha experiência como pessoa, quando eu me frustro, para além de um questionamento do o que deu errado aqui, o que eu fiz ou não fiz, o que tem a ver comigo, ou na verdade é uma coisa que eu não consigo controlar, além desse questionamento de conseguir compreender de forma ampla, e também o motivo pelo qual eu me senti frustrada, porque às vezes a parada deu certo, só não deu certo da forma como eu gostaria, Exato. sacou? Então, sei lá, primeiro dia, eu tô dando o exemplo do podcast, primeiro dia do podcast, a gente foi gravar e choveu muito. Eu fiquei extremamente frustrada naquele dia. Que a gente teve um planejamento, né, assim, de, porra, a gente vai chegar, vai gravar de tal forma, de tal jeito. Só que o que a gente também não entende como ser humano, eu acho que a gente nem quer entender. Porque tem isso, né? O não entender e o não querer entender. Uhum. São duas coisas diferentes. Uhum. Então, a gente tem que entender que a vida, ela não tá ali com um briefing, com planejamentos, com um cronograma de qual é a ordem dos acontecimentos. Então, mesmo que você se planeje, tipo, eu quero chegar lá na festinha, encontrar fulano, pedir a caipirinha tal ou pedir a cerveja tal, e aí fulano vai vir. Não, amor. Às vezes você vai chegar na festinha, a cerveja acabou, a música tá uma merda, o fulano não está lá, e aí? A gente tem que entender que as coisas não são como a gente planeja 100% do tempo. E isso é o que a gente não consegue controlar. A gente consegue controlar como a gente vai reagir a essas coisas que estão saindo do nosso planejamento. Como? De que maneira? Sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que se questionar, se perguntar e se aprofundar. De que maneira eu posso lidar com essa situação da melhor forma, já que ela não saiu da maneira que eu queria que ela saísse. Sabe? Sim. Eu acho que, tipo assim, foi justamente isso que você falou, e voltando pro ponto do dia da primeira gravação, né, que rolou aquela chuva toda e tal, e a gente tinha planejado A e aconteceu C, eu me vi muito frustrada. E quando eu me vi frustrada,
Eu lembrei agora qual era o fim da minha linha de chegada que eu queria. Depois que eu me questiono, que eu tenho todo esse processo de questionamento, eu paro e percebo que a chuva, naquele dia do podcast, ela não era controlada. Eu não tinha como falar. Tempo. Ô, São Pedro, dá uma segurada aí. Para aí, irmão. Por favor. As nuvens tem que... Dá uma segurada. E aí teve uma hora que eu me vi muito chateada, assim, que eu tava até... A gente tava parado, olhando pra chuva, pensando, e mó barulheira e tal. E aí eu olhei pra você e eu vi você muito feliz. Porque mesmo... você tava muito sorridente. Porque mesmo que tenha dado... Tipo, foi um dia muito estressante, óbvio, pra todos, mas mesmo que tenha dado tudo aquilo, você tava ali realizando seu sonho. E aí foi o que eu me percebi. Quando eu te olhei... sonho. Mas é tipo assim, uma parte mais sua subjetiva da sua conquista com o podcast. Sim. E aí quando eu olhei, falei, caralho, tipo assim, a Pi, mesmo que frustrada com o desenrolar da situação, ela tá ali sorridente e brincando, tá ligado? Então, pô, como que eu posso fazer literalmente aquilo do limão uma limonada, sabe? Uhum. Como é que eu posso lidar de uma forma mais leve com uma coisa que eu não tenho controle? Total. Então, eu posso me frustrar, mas é o dali pra frente. Eu me frustrei, o que eu vou fazer com isso? Eu acho que isso que é importante. Ser volátil nesses momentos é legal. Pensar no plano B... Maleável, é isso. É ir conforme a água tá indo, sabe? Tipo, com mais leveza, com mais tranquilidade. Total. As coisas não vão sair do jeito que a gente planeja. A maioria das vezes. Na verdade, é raríssimo que saiam da forma como foi planejado. Exato. E eu acho que, tipo, muita da raiz da criação das expectativas é pra preencher buracos que estão vazios em nós mesmos e que, assim, não vai suprir amor. Só você vai suprir esses buracos. É aquilo que a gente tava falando do ego. Exato. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa muito grande de coisas que só a gente pode se dar. Só que a gente cria essa expectativa no externo e no outro. Porque a gente não quer olhar pra si, não quer olhar para as próprias sombras, não quer olhar o que tá faltando em mim, que tá me incomodando tanto. Que não é o externo que vai me disponibilizar um preenchimento interno. Sou eu que vou. Então, por que eu tô colocando tanta expectativa pra fora? Será que eu não tô conseguindo suprir as minhas próprias expectativas? Aí você entra em outro questionamento. Quais são as expectativas que eu tenho pra mim mesma? Como eu posso me fornecer as expectativas que eu crio pra mim, pra minha vida? Porque eu acho que quando a gente entra nessa de entrar em si e de se explorar, não é confortável. Não. Você vai entrar com facetas suas, que você vai entrar em contato com coisas suas que você não quer olhar. Porque a gente não é perfeito, amor. A gente tem parte podre Pelo também. contrário, a gente Então, completamente porque imperfeito. apontar a parte podre do colega é muito maneiro. Agora, olhar pra nossa nunca é confortável. Mas quando a gente entra em contato e olha pra essas partes que a gente precisa melhorar, se questiona como e o que eu quero, a gente começa a entrar numa energia de focar em si e de caminhar e trilhar e percorrer um processo nosso. Que aí, consequentemente, as coisas do externo vão fluindo e acontecendo da maneira que a gente deseja. Porque quando a gente foca em si, foca nas nossas demandas, bota energia no que de fato eu quero, o meu ambiente e como eu vou me portar nos ambientes que eu tô indo, os lugares que eu vou escolher estar, as ações que eu vou escolher tomar, vão me proporcionar pessoas, relações e ambientes que estão coligados com os meus objetivos e, São consequentemente, favoráveis à minha pessoa, com as né? minhas expectativas. Exatamente. Tá ligado? Então eu acho que é muito esse lugar do vazio e uma busca, incansável por uma completude externa do meu interno. Não vai ocorrer. É maçante, cara, esquece isso. De ficar ali, sabe? E aí, um exemplo que eu te dei também, que a gente conversou muito sobre isso, às vezes a gente tem a facilidade de terceirizar as coisas. Então, fulano foi escroto comigo porque não me mandou mensagem de tal coisa. Tipo assim, se o fulano não te deu esperança que mandaria essa mensagem, tipo, deixou claro ali que seria só aquilo, fulano não é escroto. Ele só não supriu uma expectativa sua. Então a gente tem que ter cautela também, isso é super agradável. Mas a gente tem que ter cautela de antes de julgar o outro, de escroto, de chato, ai, fulano é um merda. Não, fulano só não supriu as expectativas que você colocou
E essa bagagem das suas expectativas não é de fulano. Igual pra gente. Eu não tenho que suprir as expectativas que colocam em mim. Eu não tenho essa responsabilidade. Então, às vezes, você se frustra com alguém que fulano fez tal coisa que eu não gostei. Eu não queria que tivesse feito desse jeito. Por que você não comunicou o fulano? Porque é muito fácil a gente se frustrar com alguma atitude, só que não ocorreu comunicação. O outro não tem como adivinhar o que você quer, o que você espera. Tem que ser comunicado. Tem que ser dito, falado. Comunicar não é ser chato. É buscar uma compreensão pra gente entrar em um acordo legal. Porque aí senão você vai ficar criando expectativa dentro da tua cabeça e o outro não é adivinha, não é cartomante, não tem bola de cristal e não vai saber identificar. É isso, eu acho que, Sabe? tipo assim, total, concordo 1000%. Nossa, falei, né? Hã? Falei muito. Ah, que bom. Queria uma aguinha. Tá, enquanto ela vai pegando água aí, eu acho que, tipo assim, essa parte da comunicação, ela é extremamente importante pra gente conseguir colocar as nossas limitações frente à expectativa do outro. Então, a partir do momento que você chega pra mim e fala, eu gostaria que você falasse dessa forma comigo. Dessa aqui, você me frustrou, eu me machuquei. Sim. Não foi legal. Eu não esperava isso de você. Não esperava que você fosse, sei lá, grosseira comigo. Essa comunicação, ela já quebra a barreira da frustração. Porque eu vou olhar pra você e falar, Pi, então, mas aqui é o meu limite. Isso aqui é até onde eu consigo chegar. Eu só consigo agir desta maneira. Eu posso tentar mudar? Posso. Essa comunicação, ela é clara, quando ela é transparente, ela facilita com que frustrações não ocorram. Porque as expectativas, elas são diminuídas. Total. Entendeu? Você vai colocar expectativas reais no outro. É isso. Entendeu? Expectativas que aquela outra pessoa possa cumprir. Que ela aí consegue, ela quer cumprir. Entra também justamente essa palavra que você falou. A transparência de eu te mostrar o que eu estou disposto a te oferecer. Sabe? Que não adianta eu falar se eu não tenho ações acompanhadas com a minha fala. Total. Porque eu posso falar várias coisas. Sofia, eu vou te fazer um Pix de R$1.000. E cadê o Pix? Se eu não te fizer, os R$1.000 não estão na sua conta. Isso é a mesma coisa que todas as relações. Tipo, se você precisar de uma ajuda, ou se você quiser tal coisa, eu posso fazer pra você. Se você não se mostra disponível, a sua fala não condiz com a sua ação, então não tem como... São coisas diferentes, sabe? Eu preciso da ação pra acontecer. Então, eu acho que nessa criação de expectativas, em vez de a gente ficar nessa idealização, a gente olhe pra realidade. O que de fato está sendo apresentado a mim. Sabe? Não o que eu tô criando, o que eu queria que fosse. Fulano está agindo da maneira... De que maneira? Porque aí eu consigo me aterrar e buscar a compreensão do que isso pode me oferecer de fato ou não. E não na irrealidade dos fatos, sabe? Da fantasia. Porque vamos isso. colocar um pouquinho o pé no chão, eu acho. Exato. Que é isso. Tem muita coisa que a gente sofre muito ou sofreu demais, não porque algo ocorreu de tal maneira, mas eu sofri muito porque a minha fantasia não existiu. Então, tipo, eu fantasiei muito numa coisa. Muito obrigada. Eu fantasiei muito uma coisa e não ocorreu a minha fantasia. Então eu fico mal, eu me frustro. Você não tá sofrendo pela realidade, você tá sofrendo pelo que você criou, pelo que você queria que fosse o real, sabe? Tipo, a gente tem que ter cautela e questionamento. Eu acho que o que mais ajuda a gente a sair desse limbo e dessa criação total de expectativas é o questionamento. Você com tu mesmo. Não é perguntando pro colega, pro amigo. Entendeu? Ou é você ou é seu terapeuta. É isso, assim, que você falou antes. A não romantização do autoconhecimento, né? Não é fácil entrar em contato com você. Só que pra você conseguir gerir as suas expectativas de forma saudável, ao ponto de ser uma expectativa que vai conseguir suprir e quando não for suprida, vai conseguir lidar com a falta dela, é necessário que você se autoconheça. E esse processo é árduo, é dolorido, ele é difícil. Não romantize, porque senão você vai cair e vai se frustrar de novo. Vai se frustrar de novo, que é isso, né? A internet te vende um autoconhecimento como... Porra, eu vou acordar às 5 da manhã, vou meditar, fazer minhas afirmações, não sei o que e tal. E aí... Não é esse mar de rosas, o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito mais
sobre você botar um espelho e enxergar também o que não é agradável. É se distanciar do que não é agradável. Pra você... Exato. Porra, quanto mais eu me autoconheço, mais eu vou ter que cortar coisas em ambientes. Porque aquilo ali não faz mais sentido pra mim. E aí eu vou ter que ir pra outros lugares. Que eu não tô acostumada. E aí que eu vou ter que você sair da gera- minha zona de conforto. E aí você gera outras expectativas em relação a outras coisas. Só que eu acho que são mais... Mas aí isso, é controlável. Você vai... Não, né? então, São porque eu acho que... expectativas sobre você. Exato, porque eu acho que quanto mais você se conhece, quanto mais você entra nesse processo que é árduo, mais você cria expectativas reais e palpáveis na sua realidade do que você gostaria no momento. Porque a gente cria expectativa quando a gente fala dessa expectativa que ela é ruim, que seria a expectativa criada a partir de uma visão do outro, do que eu gostaria que o outro fizesse. Eu não tô criando uma expectativa com um objetivo meu. E isso é falta de autoconhecimento. Isso é falta da sua potencialidade de saber o que você gosta ou não. Total. Como você, pessoa. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de... Muitas das vezes eu me baseio. Inclusive é uma coisa que eu trato muito isso na terapia, assim. Eu vou contar de uma experiência. E ao invés de eu falar da minha experiência como pessoa, Sofia... Então, tipo, porque eu senti isso quando isso aconteceu. Eu falo, não, porque fulano falou que isso... E aí, a partir do que o fulano falou, eu tô sentindo. Só que não é o que o fulano falou. A experiência não é no fulano, a experiência é na Sofia. Qual é a expectativa que a Sofia gerou em relação a essa coisa? Isso só diz sobre você, né? Qual é a frustração que a Sofia teve a partir disso aqui? Então, eu acho que também é esse olhar. Eu me percebo muito nessas, assim, com a psicóloga, principalmente na terapia. Total. Porra, direto. Eu chego e falo, tipo, porque aí eu fiquei chateada porque a pessoa disse isso, e aí eu fiquei me sentindo meio mal. Mas calma, vamos voltar. Você ficou mal por quê? Porque a pessoa disse isso ou porque essa situação aconteceu e te gerou a chateação? Total. E aí eu me olho e falo, caralho. Ou então, muitas das vezes eu conto uma história com base no que os outros falaram. Então é a experiência, as expectativas dos outros, não é a minha. Isso é um processo de autoconhecimento, porque quando eu me dou conta de, eu tô vendo a visão do outro, que nem é a visão dele, né? Porque eu tô imaginando a visão do outro, porque eu não tenho condição de ver ele. Então é uma parada tão real, eu tô tão no mundo incrível de Sofia, que quando eu me aterro, que é esse lugar do autoconhecimento, que eu me observo, que eu falo, caralho, eu tenho que olhar para mim. Sim. Qual foi a minha experiência, qual foi as minhas expectativas, o que me frustrou, o que deu certo, o que deu errado, de que forma eu posso mudar isso. Esse é o processo. E eu acho que tem, assim, uma pergunta, salientando tudo isso que a gente falou e clareando tudo isso, tem a pergunta que a galera mais faz, que é a maior demanda. Como eu paro de criar expectativas? Eu acho que a pergunta não é como eu paro de criar expectativas. É para onde eu direciono essas expectativas. Uhum. Então, direcione as expectativas para situações que você tem controle, para situações que desrespeitam a você, a si mesmo. E o parar de criar expectativas não é isso. É se questionar toda vez que você se perceber nessa criação de idealizações, o que é real e o que eu tô criando e depositando nessas ideias. Ou nessa relação, ou nessa pessoa, ou nesse ambiente. O que é a realidade e o que não é. Como fazer isso? Escreve. Sabe? Escreve. Tem um caderno seu de autoconhecimento onde você possa escrever. Tipo, tem uma coisa me perturbando muito, eu tô idealizando muito uma coisa, eu tô colocando energia muito em alguma coisa. Como eu vou me aterrar? Se questionando o que é o real e o que eu estou inventando. E aí você escreve, ou grava no gravador, você falando com você mesmo, ou fala sozinha, de frente pro espelho. Ou fala pra própria pessoa. A comunicação Exato. entra aí. Pietra, eu achei que você era capaz de fazer isso. Mas às vezes você não tem contato com o outro. Tudo bem, né? tudo bem. Mas assim, se tipo você tiver contato, se for um uma relação, relacionamento, uma amizade, a família, sei lá, você se frustrou por uma expectativa que você criou, você percebeu que você tava meio viajando. Pô, então, eu percebi isso aqui. É Sim. real? Total. Você consegue? Não, eu não consigo. E completamente real. E eu acho que até nas relações que você tem essa abertura ao diálogo, é legal você escrever também. Porque Claro. aí quando você vai conversar com o outro sobre a sua expectativa e etc., você já tem uma coisa mais clara, né? Não é aquilo só na sua cabeça que tá te consumindo. Você escreveu, você olhou, você teve a clareza. Porque é isso que a escrita proporciona. Sim. É um eu meu, bagunçado, que tá escrevendo. E aí eu vou conseguir ler com um eu meu consciente. Porque a pessoa que vai ler também sou eu, mas vou ler com uma clareza. Porque eu organizei as ideias,
ou mesmo que eu tenha escrito as ideias de uma maneira bagunçada, eu lendo consigo organizar. Então, crie, desenvolva, busca ferramentas de se autoconhecer e de aterrar no real, sabe? Porque muitas vezes você tá sofrendo por alguma coisa que nem existe. Dói não existir o que a gente quer? Dói. Sim, dói. O que não dói é ser herdeiro. Praticamente o resto vai doer, pra gente ir evoluindo, aprendendo. Mas até que ponto vale a pena doer de uma vez, você entendendo o que de fato está ocorrendo, ou você quer postergar a dor, alimentar a dor do sofrimento? Tipo, eu tô idealizando, eu vou idealizar mesmo. Tô afim de sofrer, de postergar. Não, cara, sofre agora e entende que às vezes não supriu mesmo sua expectativa. A gente tem que saber lidar com o não da vida. Não é tudo sim, não, gente. A maioria das coisas é não. O gênio da lâmpada, faça o desejo. Sim, sim, sim. Não é. Muitas vezes é não, não, não. Sim, não, sim. Não, 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 não. É muito mais não. Brother. Então, assim, fazer as pazes com o não da vida. Ih, não deu certo. Bora. Bora. Segue em frente. Frente, keep going. Entendeu? Porque não tem como parar a cada não que a gente levar, porque a gente vai levar vários nãos. E por isso que é importante saber quem se é. Porque a partir do não que você leva, você não fica autoanalisando o seu valor porque você recebeu um não. Receber um não diz sobre a sua potência, sobre quem você é. Receber um não diz que aquilo ali não deu naquele momento. Significa que eu sou péssimo, ruim? Não. Trabalhe essa ideia. O problema é esse, que o né? não Quando... não te define. Isso, e eu acho que você pegou num ponto muito importante, vai, que é quando a frustração trava. Eu vou num caso bem leve, assim, né? Porque eu não tô muito afim de falar sobre coisas muito pesadas, não. Sei lá, eu estudei... na leveza hoje. Hoje é na leveza. Sábado. Porra. Na leveza. Estudei, me esforcei bastante pra uma prova que era muito difícil. Pelo fato de eu ter estudado bastante, me perceber uma pessoa que tem facilidade de aprender. Sim. Eu acho que eu vou bem numa prova. Só que aí, nesse dia... eu acordei com dor no rim, que eu tenho problema no rim. Então, eu acordei com dor no rim. Aí, eu vou fazer uma prova mal. Mesmo que eu tenha estudado muito. Sim. Eu vou receber uma prova com uma nota ruim. Essa prova, ela tem duas coisas pra me gerar. Ou ela me gera uma coisa no sentido de... calma, tá tudo bem, você se esforçou, mas teve a dor no rim que te fez não se dar bem. Ou então tem o... tu é burra. Tá ligado? E a gente tem a facilidade de cair nesse aí. Que é a frustração que te trava. Que é a frustração da qual você não se reconhece dentro da tua potencialidade. Que foi justamente o que você falou. Isso é extremamente importante, velho. Porque se frustrar é parte da vida. A partir do momento que essa frustração vai te travar, fudeu, velho. É o domínio dela sobre si, né? Exato. Não é você se tem que dominar a frustração, não a frustração Cara, tem que te dominar. Eu tenho uma lei, assim, tipo... que vai acontecer merda. Foque em como lidar com isso. Vai acontecer. Não vai ser tudo da maneira que eu quero. Não vai ser 1000 rosas. Não vai ser 1000 flores. A merda vai rolar. Eu vou me frustrar, eu vou falhar, eu vou errar, eu vou ter que recomeçar várias vezes. Agora, como que isso vai ser algo que eu vou fazer e não me martirizar? Como sabe? que eu vou internalizar isso? Porque isso não me define, brother. O não isso. que você toma não me define. A minha falha não me define. Por que a gente só se define pelas falhas e não pelos acontecimentos bons que também rolaram? Porque a gente tem essa tendência, né, cognitiva, de focar só no ruim. Então, tipo, eu posso ter acertado 40 vezes. Se eu errei uma, eu sou o meu erro. E o resto dos acertos, sabe? Tipo, foca também nas coisas que você sabe fazer, que você faz de bom. E que muitas vezes a sua expectativa que você criou, que você queria que acontecesse, não aconteceu, você não saberia lidar com isso nesse momento. Talvez não fosse o momento pra isso chegar na sua vida. Talvez não fosse o momento de uma relação acontecer. Porque você não está preparado para isso. Se você parar pra pensar um pouquinho, talvez, se isso tivesse dado certo, eu saberia lidar? Não. A frustração também tem muito a ver com a forma como a gente é educado, né? Eu fiquei viajando aqui com o que você tava falando, no sentido dessa parte, porque me pegou essa parte das potencialidades, então vou bater de novo nisso. Se eu sou criada de uma maneira em que eu erro de alguma forma em casa, e isso vai me definir, do tipo, porra, filho, mas você fez isso aqui, e isso aqui não tá legal, e é isso aqui que não... E aí eu vou falar, tipo assim, mãe, sei lá, todos os dias eu repito um pouquinho que isso aqui tava errado.
uma hora entra na cabeça da pessoa, tá ligado? Porra, eu errei, eu sou errado, eu sempre erro. E eu acho que é isso, assim, também. Não tô querendo mudar criações de pessoas. Mas tô falando que a forma como a gente lida com a vida num geral, e nisso tem a frustração, é muito da forma como a gente aprende dentro de casa, né? Da forma como os nossos pais trazem as nossas potencialidades, no sentido de, pô, aqui em casa sempre rolou isso. Porque eu tenho muita dificuldade de tirar nota legal. Na escola, eu sempre fui aquela aluna mediana que me esforçava para além do que me dava. Então, eu estudava muito, mas eu sempre tirava notas baixíssimas. Mas era uma dificuldade. Meus pais nunca colocaram isso como um ponto importante da minha decisão de vida. Era, filho, você é inteligente. Olha o quanto você se esforçou para essa prova aqui. Isso é muito importante. Porque aí né? você percebe que, na verdade, isso não te define como Mas pessoa. eu acho justamente esse ponto. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm um apoio na criação. Muito pelo contrário. Muitas têm uma falta de apoio, de afeto, de realmente fazer reconhecer suas potências. Tem muita gente em casa que só escuta, tipo, você não é capaz, ou a pessoa faz muito, mas nunca tá bom, né? Então, assim, ela tá sempre sendo invalidada ali naquele ambiente que cresceu. Então, a gente tem que entender que a gente, muitas vezes, vai ter que se reerguer sozinho. Se enxergando e se treinando para se enxergar quem a gente verdadeiramente é. O que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? Independente do que o outro falou, do que o outro me avaliou. Porque você não pode me avaliar. Você não sabe tudo que eu sinto. Você não sabe tudo que sou. A gente não consegue externalizar tudo isso. Sim. Não tem melhor pessoa para te responder o melhor caminho para você seguir. Não tem Senão melhor você pessoa mesmo, para te responder quais são as suas melhores qualidades. Reconheça isso. Porque, tipo, ninguém pode reconhecer as suas qualidades se você não reconhece. É muito importante a gente reconhecer. Porque quando a gente reconhece, a gente estabelece limites em relações. Aí é a expectativa que eu quero de relacionamento. Tipo, não é na pessoa, mas eu quero estar numa relação que eu tenha respeito. Que eu consiga ter um diálogo. Que eu tenha paz. Não existe relacionamento perfeito. Mas existem os meus valores pré-estabelecidos. E muitas vezes você pode ter crescido num ambiente que não te favorece olhar pra si e enxergar todas as potências. Mas isso você vai construir. Se proponha construir essa relação consigo mesmo. Porque realmente, às vezes, a gente não tem uma terceira pessoa que nos forneça isso. Mas a gente pode sim se fornecer. Eu acho que, na verdade, é isso. Não é nem a terceira pessoa fornecer. Tem que vir da gente mesmo. Porque Sim. esperar do outro hoje em dia não é o caminho. E é isso, né? O que o outro julga demais pra você, esse apontar o dedo, você é isso, você é aquilo, São as expectativas. você não consegue aquilo, é só sobre o outro. Porque são as expectativas que o outro tem sobre ele mesmo, ele precisa depositar esse caos em alguém. Que possivelmente ele não conseguiu concretizar. Exato. Então você foi a vítima. Então não é sobre você, minha vida. Eu sei que é difícil demais. É um saco ouvir e ser invalidado. Mas treinar isso de... Cara, não é sobre mim, sabe? Tipo, é muito mais sobre o outro. Porque a gente faz isso. A gente gosta de apontar o dedo, a gente julga. E é sempre sobre a gente. Julgamento sobre nós. Vamos ler as perguntinhas? Ver se a gente... Vamos. Ela abriu uma live. A gente podia fazer isso mais vezes, hein? Eu achei legal a gente abrir uma live. Não, eu tô na live, né? Ah, você tá agora? Tô. Ah, eu não sabia. O episódio tá na live. Tá na live aqui. Você deixou aberta a live. Deixei. É pra ouvir, hein? Vamos ver. Mandem perguntas que a gente vai responder agora. Mas uma das perguntas que fizeram é: como não criar expectativa em uma outra pessoa? O que você acha? Eu não sei. Você quer que eu responda? Eu quero que você responda essa. Eu acho que a gente pode partilhar essas... Sabe, vida? Tá. Mas, enfim... Eu acho que é isso. É porque a gente meio que já falou. A gente já respondeu essa. A gente conseguiu... No sentido de, não é criar... O errado está em criar expectativa no outro. Você tem que criar expectativa no que você... Quer pra você. Quer pra você. Exato. E não na pessoa pietra. Exato. Tá, então, por exemplo, eu vou sair com fulano de tal hoje. Eu tenho expectativa que o encontro seja legal. Massa. Exato. E eu tenho expectativas do que eu não aceito que não aconteça. Por exemplo, eu quero que o outro me respeite. Massa. Ok, essa expectativa no outro
Você pode criar. Sim, são coisas Tipo assim, básicas, né? Coisas Respeito, básicas. Tipo, eu quero que você me respeite, eu acho que o encontro vai ser maneiro. Normal, gente, seres humanos. O problema vai. Eu quero que o outro, depois de hoje, que a gente sai o final de semana Que ele me mande uma inteiro, mensagem assim que ele me mande uma mensagem tipo, meu amor, vamos sair amanhã para o filme da Hora Barbie? Não, amor. Aí você já tá botando uma coisa no outro que o outro não tem nada a ver. Tipo, o outro... eu quero que o outro goste muito de música tal. Você não sabe se vai gostar. Então, se permita vivenciar as conexões sem pré-estabelecer requisitos para o outro ser ou não. Isso. Deixe-se vivenciar, mas tenha os seus valores pré-estabelecidos. Senão você vai se relacionar com qualquer merda. Se relacionar, que eu falo, não é um namoro, não é um casamento. Sim. É tipo, a primeira vez que tá ficando ali, Relações gente. afetivas no geral. Exato. É. Você, se respeito pra você é um valor, imponha isso ali. Tipo, eu preciso que você me respeite. Se não, pega o meu Uber, ó, meto o pé. Tchau, tchau. Entendeu? Então, são essas coisas assim. Como lidar com a falta de consideração? A falta de consideração é uma quebra de expectativa. Pois é, isso que eu tô... Porque eu espero que você me considere da mesma maneira que eu te considero. Uhum. Então, quando ocorre essa falta de consideração de você me dar, foi uma expectativa que não foi suprida. Eu me frustrei porque eu te considero e eu não tenho a reciprocidade dessa É consideração. porque eu acho que é isso. Nas relações é muito complicado pontuar a questão da consideração, porque eu acho que é uma via de mão dupla aí. Não é só você colocando a expectativa no outro. Sim. Porque são dois. Então, assim, eu acho que nesse sentido de como lidar com uma falta de consideração, é comunicando. Sim. Eu sinto que você não... Enfim, sabe? Tipo assim, criei uma expectativa em relação à sua consideração. Exato. Como que é a sua visão em relação à nossa relação Eu em acho geral? Porque que- como se trata de dois, aqui a gente não tá falando de uma expectativa só. A gente tá Sim. falando de uma expectativa dentro de uma relação de amizade, sei lá. Aham. Então eu acho que aí é um pouco mais embaixo. No E eu sentido acho de isso. comunique. Por exemplo, tem uma coisa desagradável. O outro não é obrigado a ter consideração pela gente. Não é? Isso é triste demais, mas não é obrigado. Às vezes uma pessoa que eu considero não me considera. E aí eu vou ter que saber trabalhar isso em mim. Segundo ponto, tentar conversar, que é isso que você falou, dialogar. Olha, eu tô achando que não tá sendo recíproco a consideração e tal. Não quer dialogar ou não adiantou o diálogo, a gente muitas vezes tem relações que não cabem mais na nossa vida e a gente tem que aceitar isso. Que naquele momento a gente tem que se afastar, porque aquele ambiente não cabe a gente. O outro não tem essa consideração por nós mesmos. Porque a falta de consideração machuca. Exato. Então você vai ficar num ambiente que você não tá sendo valorizado, que você não tá sendo compreendido e que não tem reciprocidade. Acabou. A gente não pode permanecer nesses lugares. Sim. É fácil sair? Não. Não, mas é necessário. Então, ao invés de postergar o sofrimento, que foi o que a gente já falou, encare a situação, saia e veja uma melhor maneira de melhorar toda essa angústia que vai estar aí. Sente a decepção, normal, mas se coloque fora disso. Foque em outras relações, em novos ambientes, em novas trocas, sabe? Novas Não é porque uma considerações. pessoa falhou, uma relação falhou, que todas vão falhar. Existem muitas pessoas no mundo pra gente explorar. E, de novo, a falta de consideração não tem a ver com você. Sim. Sim com o outro.